Divisão, né, de polinômio por monômio, né, que a gente tinha parado. Aqui, a gente tinha visto multiplicação de polinômio por polinômio, né, que a gente multiplica cada termo de um parênteses com cada termo do outro parênteses. E aí a divisão de polinômio por um monômio, como que a gente vai fazer? Tá assim, ó, o exemplo do livro aí, tá? Então, a gente tem aqui o polinômio 6x ao quadrado mais 9x, né? Isso está dentro de um parênteses e ele está dividindo por 3x. Como é só um monômio, né? Eu nem precisaria colocar dentro do parênteses, tá? Que nem está aqui no exemplo. Mas aí, como que a gente faz isso? Ó, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, ó. É a mesma coisa, tá? Então, se vocês encontrarem dessa maneira em fração, ela também é uma divisão, tá certo? Aqui eu não preciso de parênteses, porque é ele que está aqui no numerador, né? Na parte de cima da fração, então não precisa de parênteses, tá? Mas aí, como que eu faço essa divisão? Isso aqui é muito importante vocês saberem, gente, porque em equação de segundo grau, a gente vai ter isso daqui também, sabe? Que você tem que dividir toda uma equação por um número ou por um monômio, né? E aí vocês têm que saber fazer isso aqui, né? E aí como que a gente vai fazer? A gente vai fazer igual a distributiva, ó. No exemplo aqui tem a setinha, né? O que que quer dizer cada uma dessa setinha? Quer dizer que o 6x ao quadrado, ele está dividindo pelo 3x, né? É a mesma coisa que se fosse multiplicação, só que daí eu multiplicaria. Agora, como é uma divisão, eu vou dividir. Então, eu vou dividir cada termo, né, desse primeiro parênteses aqui, pelo 3x. E aí, como que eu faço divisão? Eu vejo primeiro o sinal, depois o número, depois variável, tá? Da mesma maneira que eu fazia com a multiplicação. Então, a primeira divisão que eu vou fazer aqui é 6x ao quadrado dividido por 3x, né? Ou então, poderia pegar aqui, ó, 6x ao quadrado e vai dividir pelo 3x. Aí, sinal. Como os dois são positivos, né? Não tem sinal negativo, nem preciso me preocupar com o sinal, tá? Que vai dar positivo, né? E aí eu vou dividir os números primeiro. Que número que vai resultar essa divisão? 2x. Isso, 2x, já deu resposta direto. Né? Primeiro eu veria um número, ó, é 6 dividido por 3, né? Ou então, se eu olhar aqui, ó, é o 6 dividido, ó, 6 dividido por 3. Isso dá 2, né? E aí, depois, eu divido as variáveis. Eu dividi x ao quadrado por x, é isso aqui, ó. X ao quadrado dividido por x, né? Quando eu estou multiplicando, o que, que eu faço com os expoentes? Eu somo. Agora, quando eu estou dividindo, eu subtraio os expoentes. Por que, que eu subtraio? Ó, a divisão eu posso colocar na forma de fração, né? Então, se eu dividir x ao quadrado por x, o que, que acontece? Ó, x ao quadrado, ele é x vezes x, né? Se eu Corta um dividir x. por x, o que, que acontece? O que, que eu posso fazer? Eu posso Cortar cortar um x. isso, corto um de cima com um de baixo. E o que, que sobrou? Sobrou um x em cima. Então, quer dizer que x ao quadrado dividido por x é igual a x, né? Se eu pegar um número, por exemplo, vamos supor assim, que, nossa, não entendo, não consigo entender isso, ó. Se você pegar 5 ao quadrado e dividir por 5, vocês sabem quanto é 5 ao quadrado, não sabe? Quanto que é 5 ao quadrado? 5 vezes 5. 5 vezes 5. Isso mesmo, ó. 5 vezes 5. Ou então, se eu quisesse, eu poderia colocar 25 direto, né? E 25 dividido por 5 não dá 5, não é? Sim. Eu posso cortar aqui, ó. Corto um 5 com um 5. E isso eu posso fazer com qualquer número, né? Se, por exemplo, fosse 10 aqui, ó. 10 ao quadrado dividido por 10. O que é 10 ao quadrado? É 10 vezes 10, ou 100, né? E aí, se eu dividir 100 por 10, não vai dar 10? Vai dar 10. Sim. Então, uma coisa que eu posso fazer é cortar, ó.
Então, se acontece com o 5, se acontece com o 10, se acontece com todos os números, também vai acontecer com o x, tá? Desde que o x não seja zero, né? O x não pode ser zero aqui, tá? Mas, né, isso daí vai estar colocado lá no probleminha, tá? O x diferente... Professor, Oi. eu poderia, por exemplo, são 2x. Aí eu poderia fazer menos x, daria o mesmo resultado assim em todos ou não? Como assim menos x? Tipo assim, são 2x. Aí, no caso, seria dividido por x. Eu poderia fazer 2x menos x, que daí Não, ficaria... não, porque 2x menos x é como se você tivesse duas quantidades de alguma coisa e subtraísse uma quantidade dessa coisa. Por exemplo, Não, seria os 2x mesmo, os 2x menos 1x. X elevado ao x ao quadrado. pode, pode, Ah, dá a mesma coisa, dá a então. mesma coisa, porque o que você vai fazer, né? Você vai subtrair os expoentes, né? Aqui, olha, o expoente dele é 2, aqui embaixo é 1. Você faz 2 menos 1, é isso que você quis dizer? É isso mesmo. Então, aí isso sim. Por exemplo, se fosse, quer ver? Eu vou dar um exemplo com um número diferente, ó. Se fosse 12x à quinta dividido por 3x ao quadrado, né? Aí você faria 5 menos 2. É isso que você quis dizer, né? Você faz 5 menos 2 e dá 3. Então, né, você divide número com número primeiro, dá 4, né, 12 dividido por 3 dá 4, e x elevado a 5 dividido por x ao quadrado dá x elevado a 3, certo? Porque daí você faz o 5 menos o 2, o expoente de cima menos o expoente de baixo, certo? Ah, tá, obrigada. Nada. Então, olha, isso aqui, né, então, eu dividi 6 por 3, deu 2. Aí agora eu dividi o x ao quadrado pelo x e deu x. Certo? Aí que sinal que eu ponho aqui agora? Mais ou menos. Mais. Mais. Por que eu ponho mais, gente? Porque agora, olha, eu já dividi o 6x ao quadrado pelo 3x. Agora eu vou pegar o 9x aqui, olha, e dividir ele pelo 3x. Entendeu? Já dividi o 6x ao quadrado, agora eu vou dividir o 9x. E aí, primeira coisa que eu vejo é o sinal. Qual é o sinal do 9x? Qual é o sinal do 3x? Os dois são positivos. Então, como os dois têm sinais iguais, vai dar mais, tá? E aí eu vou dividir o número agora, né? 9 dividido por 3 dá 3. E x dividido por x, quanto é? Quanto é 5 dividido por 5? 1. 1. Se eu tiver 5 reais e dividir para 5 pessoas, eu vou dar um Dá real 1 para real para cada. cada um. Se eu tiver 8 dividir por 8, quanto que dá? 1. 1. Então, percebe aqui, gente, se eu dividir um número por ele mesmo, sempre vai dar 1, né? Então, ó, 5 por 5 dá 1. 8 dividido por 8 dá 1. 10 dividido por 10 dá 1. 1 milhão dividido por 1 milhão dá 1. E x dividido por x? X. 1. 1, não é? Porque eu estou dividindo o x por ele mesmo. Se eu falar para você, ó, o x é 5, descobri o valor do x, ele é 5. Aí você vai fazer 5 dividido por 5, dá 1. Aí eu falo para você, não, agora nesse problema, o x ele vale 12. 12 dividido por 12, ou seja, estou dividindo um número por ele mesmo, vai dar 1, né? Então, sempre que você dividir um número por ele mesmo, dá 1, né? Se eu fosse fazer essa continha aqui na fração, né? Como que eu faria? Eu cortaria esse com esse, ó, os dois x. O que sobrou? Não sobrou nenhum x. Ou seja, sobrou x elevado a zero, né? E aí, todo número elevado a zero, não sei se vocês lembram, é igual a 1. Né? Então, quando a gente corta todo mundo aqui, não sobra nada, né? Não posso dizer que é zero. Se não sobrou nada, é 1, tá? Porque eu poderia cortar o 5 com 5. Sobrou nada. Então, quer dizer que deu 1. Na verdade, eu não estou cortando. Eu estou simplificando, eu estou dividindo o de cima por 5 e o de baixo por 5, ó. Aí vai dar 1 sobre 1, que dá 1. Aqui eu estou dividindo 8 por 8 e o de baixo também por 8.
Aqui é a mesma coisa, eu vou dividir o de cima por x e o de baixo por x. E x dividido por x, né? Quando você divide um número por ele mesmo, dá 1, tá? Então, 9x dividido por 3x dá 3 só, entendeu? Porque o x dividido por x dá 1, né? Então, ficaria 3 vezes 1. Aí eu não preciso colocar 3 vezes 1, eu coloco só 3. Então, dá isso aqui, ó, 2x mais 3. Aí aqui, né, quando a gente olha o exemplo que está no livro, né, às vezes você olha assim, 2x, caramba, da onde que veio esse 2x? Aí você tem que dar uma lida lá no livro, tem que dar, e tentar entender o que significam essas flechinhas aqui. E o 9x dividido por 3x, né? Por que dá 3, né? Então, por causa disso, porque primeiro você divide o número, depois você divide a variável, tá? Então, olha, a gente tem aqui a área do retângulo ao lado é representada pelo polinômio 6x² mais 9x. E a medida da altura pelo monômio 3x. A altura é essa aqui e a área total é isso aqui. Aí vamos determinar o polinômio que representa a medida da base, né? Para eu saber, se eu sei a área e sei a medida aqui da altura, para eu descobrir essa medida, eu teria que dividir, né? Porque a área de um retângulo, eu faço multiplicando uma medida pela outra, base vezes altura, para dar isso aqui, ó. Então, se eu quiser descobrir a base, eu tenho que pegar a área e dividir por um lado, né? Para achar o outro. Então, o outro seria 2x mais 3. Aí, mais dois exemplos aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, 18x ao cubo menos 12x ao quadrado mais 3x. Então, eu faço um de cada vez, tá? Primeiro, eu vou fazer o 18x ao cubo dividido pelo menos 3x. Aí, sinal. Primeira coisa que eu vejo é sinal. Se tem número negativo, ele está dividindo por um número negativo, você já tem que se preocupar com o sinal, tá? Se os dois não tivessem sinal, né, eu nem precisaria me preocupar, mas o 3 aqui, ele é negativo. Vocês entenderam o que eu estou fazendo aqui, né? Eu estou pegando 18x ao cubo aqui, ó, o primeiro aqui, primeiro termo, né, dentro do parênteses, e dividindo pelo 3x, ó, pelo menos 3x, tá? Então, o que vai dar isso aqui, gente? 6. 6. Positivo ou negativo? Menos 6. Menos 6. Menos 6. X ao quadrado. X ao quadrado. Isso mesmo. Ó, se você pegar o 18, que é positivo, e o 3, que é negativo, né? Então, primeira coisa que você já vê é o sinal. Sinal diferente, ó. Um de cima é positivo, o de baixo é negativo. Então, vai dar menos. Aí o número agora, 18 dividido por 3, 6. E as variáveis, x ao cubo dividido por x, x ao quadrado, tá? Por quê? Porque x ao cubo é x vezes x vezes x. E eu estou dividindo por x. Então, o que eu faço? Eu corto um de cima com um de baixo, né? Então, ficou 2 aqui, ó, x vezes x. E x vezes x é x ao quadrado, tá? Por isso que eu subtraio. Porque eu tinha 3 em cima e 1 embaixo. Cortei, né? Um de cima com um de baixo, ficou 2 em cima. Então, deu 6x ao quadrado aqui, olha. Aí, agora, eu vou multiplicar o menos 12 agora. Ó. Menos 12x ao quadrado pelo menos 3x. Então, menos 12x ao quadrado dividido por menos 3x. Quanto que dá isso aqui? Mais 4x. Isso, Mais agora, 4x. agora dá mais, né? Por que dá mais? Porque os dois são negativos, ó. E menos com menos dá mais. Menos com menos dá mais na divisão, né? Então, estou dividindo, menos com menos vai dar mais. Então, já ponho mais aqui, né? Que é a primeira coisa que eu tenho que me preocupar. Aí, eu vou ver o número agora. 12 dividido por 3, 4. Então, já ponho 4 aqui, ó. 4. E aí, a variável x ao quadrado dividido por x dá x, né? X. E agora, por último, ó, eu tenho mais 3x aqui, olha. Eu tenho um 3x dividido pelo menos 3x. Então, 3x dividido por menos 3x, o que dá? Menos 1. Menos 1x. O x eu não vou cortar? Não corto? Aham. Eu corto, né? Ó, posso cortar aqui, ó.
Poderia até cortar o 3 também, ó. Cortei tudo, tá vendo? Eu estou dividindo, na verdade, o 3x por ele mesmo, né? Só que com o sinal oposto. Então, se o 3 o de baixo que tivesse o mesmo sinal, né? Se os dois tivessem o mesmo sinal, eles seriam iguaizinhos. E aí, eu dividindo ele por ele mesmo, daria 1. Só que como eu estou dividindo o 3x pela versão dele negativa, né? Digamos assim, eu estou dividindo ele por ele mesmo, mas negativo, né? Com sinal diferente. Então, dá menos 1, certo? É a mesma coisa que eu estou dividindo aqui, ó. 3x por 3x. Então, dá 1, só que menos 1, né? Porque eles têm sinais diferentes, tá? Então, aqui dá menos 1. Certo? Porque o x aqui, né? Eu corto, tá? Então, dá 6x, menos 6x ao quadrado mais 4x menos 1. E aí, não dá, não tem termo semelhante, não dá para fazer mais nada aqui, tá? Agora, vamos para o segundo aqui, ó. Aqui na letra B, eu tenho 7x3y2. E isso está dividindo por menos 3x2y. Aí, sinal primeiro. Que sinal que dá? Negativo. Negativo, né? Porque, Menos. olha, o 7 aqui, ó. O primeiro termo aqui na letra B, que agora que a gente está vendo, ó. O 7x3y2, ele é positivo. E ele está dividindo com o 3x2y negativo. Então, como eles têm sinais diferentes, vai dar menos. Aí, 7 dividido por 3. Se o 7 não dá para dividir por 3, né, que é o caso aqui, eu não divido, tá? Eu não preciso pegar o 7 e dividir por 3 e ver aqui, vai dar 2,33333. Eu não preciso fazer isso. O que eu faço? Eu deixo em forma de fração mesmo. 7 sobre 3, entenderam? Então, 7 dividido por 3 não dá um resultado exato, então eu não divido. Deixo assim mesmo, forma de fração. Agora eu vou ver as variáveis. Aí, tem que dividir as variáveis iguais, tá? Variável igual com variável igual. X com x, y com y. Quanto que é o x ao cubo dividido por x ao quadrado? Isso. X. Então, aqui dá menos 7,3, né? 7 terços. Aqui dá x, né? Porque x ao cubo dividido por x ao quadrado, eu subtraio os expoentes. E y ao quadrado dividido por y dá... Dá? Y. Y. Isso aí, ó. Então, deu menos 7 terços xy. Eu posso colocar do lado assim, ó. Ou, se eu quiser, eu posso colocar aqui, ó. 7xy sobre 3. Tanto faz, tá? As duas maneiras estão corretas. Agora, o próximo que eu vou dividir, olha, é o menos 5x ao quadrado. Y quarta por menos 3x2y. Primeira coisa que eu vejo, gente. Primeira coisa que eu vou pôr aqui, o que é? Positivo. Negativo. Negativo Ah, não, é ou positivo? positivo. Porque os dois são negativos, né? Como eu estou dividindo dois números negativos, dois números com sinais iguais, então dá mais, tá? Multiplicação e divisão, sinais iguais dá mais. Aí o 5 dividido por 3, quanto dá? 5 sobre 3. 5 terços. Não dá exato. Não dá exato. Não dá para simplificar, deixa assim mesmo. Se desse para simplificar, por exemplo, ó, se fosse menos 10 quartos, né? O menos 10 quartos não dá para dividir também, mas é possível simplificar, né? Então, ficaria menos 5 meios. Ou seja, eu dividiria o de cima e o de baixo por 2, entenderam? Mas nos 5 terços não dá nem para dividir e nem para simplificar. Então, fica assim mesmo. 5 terços. Aí, agora, as variáveis. Vou dividir x com x e y com y. Quanto que é x ao quadrado dividido por x ao quadrado? 2x. 2x. Vamos supor que eu estou com dúvida. O que eu faço quando eu estou com dúvida? Eu pego um exemplo com número.
Em vez do x, ó, eu tenho x ao quadrado dividido por x ao quadrado. Aí, o que eu faço? Ah, deixa eu pegar o 3, por exemplo. Vamos supor que o x vale 3. Quanto que é 3 ao quadrado dividido por 3 ao quadrado? Aí, se eu não consigo pensar nisso, eu calculo. Quanto que é 3 ao quadrado, gente? Vai dar 9. Então, 3 ao quadrado é 9. E o de baixo também não é 9? Quanto que é 9 dividido por 9? 1, né? Então, vocês percebem que eu estou multiplicando uma potência por ela mesma? Aí vamos supor, deixa eu ver se funciona com o 10. 10 ao quadrado dividido por 10 ao quadrado. Vocês percebem que a mesma potência que vai dar em cima também vai dar embaixo, não é? Aqui em cima 10 ao quadrado dá 100. Sei. E 100 Embaixo também dá. também vai dar 100. E se eu tiver 100 reais para dividir para 100 pessoas, eu vou dar R$1 para cada uma, né? Quando eu Ia divido dar um 1. número por ele mesmo, dá 1, entenderam? Então, quanto que é x ao quadrado dividido por x ao quadrado? X. 1. X. Se 3 ao quadrado por 3 ao quadrado é 1, 10 ao quadrado por 10 ao quadrado é 1, então x ao quadrado por x ao quadrado também é 1, né? Não vamos discriminar o x. Então, olha, pelas propriedades da divisão de potência, né? O que a gente faria? A gente subtrairia os expoentes. Então, 2 menos 2 daria 0, né? Daria x elevado a 0. E não sei se vocês lembram, mas todo número elevado a 0 dá 1. É igual. É igual a 1, né? Por causa disso, por causa da divisão, né? Porque eu estou pegando o expoente de cima e subtraindo ele mesmo. Ou seja, estou dividindo x ao quadrado por ele mesmo. E sempre que eu dividir alguma coisa por ela mesma, sempre vai dar 1. Ou então eu poderia observar aqui que eles são iguais, né? E poderia cortá-los, ó. Na divisão eu posso fazer isso quando eles estão multiplicando aqui, ó. Né? Então, como eles estão juntinhos aqui, eles são iguais, eu posso cortar. E se eu corto, né, fica 1. Então, não preciso colocar nada aqui, tá? E aí o y agora. Y à quarta dividido Fica por y ao cubo. Isso, y ao cubo. Fica y elevado a 3. Por quê? Aqui em cima é y à quarta, ou seja, y vezes y vezes y vezes y. E eu estou dividindo por um y só. Então, o que eu faria? Eu corto um de cima com o de baixo e sobraram 3y multiplicando aqui, ó. Y vezes y vezes y é igual a y ao cubo, certo? Então, ou eu ponho aqui do lado, ou eu ponho aqui junto do 5. Então, fica isso aqui, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? Ele deixou em forma de fração aqui no livro, ó. Deixou em forma de fração mesmo, né? O primeiro deu x e y, e o outro deu y ao cubo. Certo? Aí tem aqui, né, os exercícios. Aí vocês tentem fazer aí os exercícios depois. Professor, Oi. a professora de geografia pediu para o senhor explicar para a gente o que é logaritmo, que a gente vai usar na próxima aula. Nossa senhora, isso é matéria do ensino médio. Logaritmo, sério? É logaritmo, porque a gente vai ter que calcular o PIB. Meu pai do céu. Logaritmo, gente, é meio complicado. Porque isso daí é É matéria do porque ela não ensino médio. sabia explicar pra gente. Então, mas é matéria do ensino médio isso aí, gente. Na verdade, nas calculadoras científicas, elas têm essa função logarítmica, né? Existe até uma tábua de logaritmos. Cada logaritmo tem um resultado diferente, mas quer ver, ó, só para vocês terem uma ideia aqui rapidinho, ó. Por exemplo, deixa eu ver aqui, ó. O logaritmo, ele, por exemplo, isso. Dá um exemplo facinho aqui, ó. Né? Por exemplo, eu quero calcular o valor de x. Então, o que você faz? Ó? Esse númerozinho, que é a base, né? Isso aqui está escrito o seguinte, ó, logaritmo de 8
na base 2. Entendeu? Logaritmo de 8 na base 2 é igual a x. Aí eu quero calcular o valor do x. Isso aqui, aí tem uma formulazinha. O 2, ele é a base, tá? O x é o expoente e o 8 é o resultado. Então, isso que está escrito aqui, traduzindo, né, é isso aqui, ó. 2 elevado a x igual a 8. Entenderam? Professor, É tipo uma formulazinha. É esse daqui que é a base, né? Ó, logaritmo de 8 na base 2 é igual a x. Então, a base... professor, Oi. tem como o senhor, Oi? professor, tem como explicar na calculadora então pra gente? Tem como Tem. explicar na calculadora pra gente então? Tem. Deixa eu só terminar aqui, tá? O nosso assunto aqui, aí depois eu dou um exemplo aí. Professor. Mas, por exemplo, ó, 2 elevado a x é igual a 8. O que que você faz? Você tem que transformar o 8 na base 2. Aí você fatora o 8, ou então se você souber 2 elevado a 8, dá para pôr na potência de 2? Professor, no caso, x é 4? Não. O Não? que que falaram agora? 3, não é, professor? Isso, por que 3? Porque é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Isso, 4 porque vezes 2. o 8, ele é 2 elevado ao cubo, não é? Tá vendo o que que eu fiz Sim. aqui? Eu substituí o 8 por 2 elevado ao cubo. Mas daí você pergunta, nossa, mas da onde que você achou que o 8 é 2 elevado ao cubo? Você pega o 8 e fatora ele, ó. 8 dividido por 2 dá 4, que dividido por 2 dá 2, que dividido por 2 dá 1. Ou seja, o 8, né, decompondo ele é 2 vezes 2 vezes 2. Entendeu? E 2 vezes 2 vezes 2, né? Se você fazer a conta, vai ver que vai dar 8, né? Mas colocando, escrevendo isso em forma de potência, é 2 ao cubo. E aí você compara, ó, a base é igual, né? Então, o que você está procurando aqui, que é o valor do x, ó, ele está bem aqui, ó. X é igual a 3, entendeu? Então, o logaritmo de 8 na base 2 é o 3, certo? Isso é uma explicaçãozinha, assim, um número bem pequeno, assim, para vocês terem uma ideia só do que é o logaritmo, tá, gente? Vai ser matéria do primeiro ano de ensino médio. Mas depois que eu terminar aqui, eu dou um exemplo para vocês com calculadora, tá? Só que tem que ser calculadora Tá científica. bom, professor. Eu tenho. Tem? Tá. E aí e vocês têm que ter ideia de potência, né, também, potenciação. Então aqui, gente, ó, esse aqui eu achei bem interessante porque vocês gostam de fração, né? Então vou dar um exemplo com fração aqui. Ó, qual é o quociente de x 7 terços de x ao quadrado menos 1/4 de x por menos meio x, né? Vocês lembram o que é quociente? Por exemplo, nessa continha aqui, ó, qual que é o quociente? Vocês não lembram, né? É o que tá na chavinha? O É o 2? número. É o Quatro. 2? Ó, o 8 é o dividendo, tá? O 2 é o divisor, É o 4. é o 4. O quociente é o resultado da divisão, tá? Então, guarda bem isso. Quociente, né, em prova, assim, sempre costuma cair. O zero, vocês lembram o que é, né? Resto. Resto. O zero é o É o resto. resto? Isso. Então, ó, o 8 é o dividendo, o 2 é o divisor, que é um número, que é uma palavra que é bastante falada na matemática, né? Divisor, MDC, máximo divisor comum, né? Vocês vão lidar muito com isso ainda também. E o resultado da divisão é que é o quociente. Então, ele está querendo saber qual é o resultado da divisão de 7 sobre 3x2 menos 1/4 de x por menos meio de x, entendeu? É isso que ele quer saber. Então, eu vou pegar primeiro os 7 terços x ao quadrado e dividir por menos meio. É a primeira coisa que eu vou fazer. Menos meio x.
E aí, vocês lembram como é que faz divisão de fração? Sim, é só trocar Repetir o primeiro. o primeiro e depois inverter a segunda fração. Repete a primeira exatamente do jeito que ela está e inverte a segunda. Mas e a operação? O que acontece com a operação? Ficar de multiplicação. Vira uma multiplicação, isso mesmo. A divisão vai virar uma multiplicação e eu vou inverter essa fração aqui, a segunda, olha. Então, o sinal, né, ele tanto faz, ele é da fração, e o 1x, eu posso pôr só x, tá? Por isso que eu falo para vocês, quando tá do lado, que nem aqui, ó, tá vendo que tá do lado aqui, ó? O x tá do lado, mas na verdade, né, ele pertence ao 1, entendeu? Ele sempre pertence ao número que tá aqui em cima, ó, tá? O sinal, mesma coisa, a gente costuma colocar em cima, tá? Mas aí, na hora de inverter, eu tenho que me lembrar que o x, embora ele esteja aqui do lado, né, ele é do 1. Quando eu inverter, ele vem aqui para baixo com 1, ó. Aí eu posso colocar 1 ou não, né, porque não vai fazer diferença nenhuma. Agora eu vou multiplicar. E como que eu multiplico fração? Eu multiplico numerador com numerador e denominador com denominador. Ou seja, cima vezes o de cima, de baixo vezes o de baixo. Como eu tenho número negativo aqui, eu tenho que me preocupar com o sinal. Que sinal que vai dar? Negativo? Negativo, porque a primeira fração é positiva e a segunda é negativa, né? Negativo. Então, sinais diferentes dá menos. Aí agora eu vou multiplicar, ó. Estou multiplicando. Qual o número que vai Professor, dar? mas não é o sinal do maior que prevalece? O sinal do maior prevalece quando eu estou fazendo isso aqui, olha. Isso aqui. Adição e subtração. Mas o que eu estou fazendo agora? Nessa conta, eu estou fazendo isso aqui, ó. Você percebe a diferença aqui? Percebo, mas como que eu vou fazer? Não entendi. Você sempre vai olhar assim, olha, multiplicação e divisão é uma regrinha. Qual é a regra da multiplicação e da divisão? Sinais iguais dá mais, sinal diferente dá menos. Diferente, menos. Agora, nessa primeira conta, eu não estou multiplicando, né? Porque não tem. Não dividindo. E não estou dividindo. Aí, nesse caso, sim, você pegaria o sinal do maior, que é o 7, né? Então, o sinal resultante aqui seria o positivo. E aí, como eles têm sinais diferentes, né? Você subtrairia, viria a diferença entre eles. A diferença entre o 7 e o 2 é o 5. Entendeu? A diferença? Mas só que a regra da multiplicação é qual? A regra da multiplicação e divisão é a que vocês guardam com mais facilidade. Sinais iguais dá mais, sinais diferentes dá menos. Entendi. Entendeu? É aquela regrinha que vocês guardam. Mais com mais dá mais, menos com menos dá mais, né? Sinais iguais Entendi. mais, até rima, ó. Sinais iguais, mais. Sinal diferente, menos. Então, aqui eu estou multiplicando, tá vendo? Então, como você está multiplicando, você usa a regrinha, né, da multiplicação, que sinais iguais dá menos, tá? E aí, certo, que eu vou pôr aqui? 14. 14, né? Por que 14? Porque eu fiz 7 vezes 2. E aí, o que mais que eu ponho aqui? X2. Põe X ao quadrado? né? Porque eu estou multiplicando x ao quadrado com, né? Aqui não tem Seria variável. Então, eu repito, tá? É como se fosse 1, né? Não tem variável, é 1. Então, x ao quadrado, você só repete. E embaixo vai dar o quê? 3x? 3x. Ou só 3? Né? Porque eu estou multiplicando 3 vezes x. 3 vezes x, quando eu multiplico o número com variável, é só juntar as duas. Só que isso aqui, gente, ele pode ser simplificado, não pode? Pode. Quantos que dá isso aqui? Simplificando. Que sinal que dá? Primeiro, ó, sinal, número, variável. Primeiro é menos, não é? Menos. Não dá nada. Negativo. O número, dá para simplificar? 14 com 3? Não. Não, não dá. Então, repete. O que dá para simplificar é a variável. O que dá x ao quadrado dividido por x? X. É X. Então, ó, o x fica em cima. Ó, um detalhe aqui, ó. Se o x estivesse na parte de baixo,
Ó, coloquei aqui, tá vendo aqui? Se o x estivesse na parte, se o x ao quadrado estivesse na parte de baixo, aí o resultado seria menos 14 sobre 3x, ó. O x ficaria embaixo, entendeu? Por quê? Porque eu teria 1 em cima e 2 embaixo. Você cortaria 1 de cima com 1 de baixo e sobraria só 1 embaixo, tá? Gente, acabando o tempo, vocês clicam aí para voltar, tá? Então, ficaria isso, entendeu? Como o de cima está ao quadrado e o de baixo não, né? Você cortaria 1 de cima com o de baixo, embaixo não ficaria nada, tá? E ficaria só o menos 14x sobre 3. Então, eu já vou colocar essa resposta aqui, ó. O que que é isso aqui? Isso aqui é a divisão de 7x ao quadrado sobre 3 por menos meio x. Agora, eu vou dividir o menos 1/4 x por menos meio x, certo? E aí, a primeira coisa que eu vou ver Dá mais. Isso. É o sinal, dá mais. Sinal, dá mais. Porque menos com menos dá mais. Isso, porque o menos 1/4 x. Porque, assim, o logaritmo... Eu acho que tem no livro de geografia. O que que é decimal? Decimal é número com vírgula, né? Então, se é logaritmo decimal, o que você poderia ter é, por exemplo, isso aqui, ó. Logaritmo de 0,01 na base 10 é igual a x, tá? Então, como que você faz isso aqui? Não sei se é dessa maneira, mas isso aqui é decimal, tá? É o logaritmo de um número decimal, o logaritmo de um número que tem vírgula. Aí, como que a gente faz? Ó, a base elevado ao resultado vai dar igual a isso aqui, ó. Entendeu? Sempre vai ser isso. Então, você vai fazer 10 elevado a x igual a 0,01. Aí você, putz, grila. E agora, né? 10 elevado ao quadrado dá 100. 10 elevado, ó, 10 ao quadrado dá 100. Vocês lembram quando dá 10 ao cubo? 1000, não é? 1000. É 10 vezes 10 vezes 10. Se 10 vezes 10 é 100, vezes 10 dá 1000, né? O 10 elevado a 1 dá 10, não dá? É 10. Então, você consegue ver uma relação entre o expoente e a quantidade de zeros? Sim, quanto É a mais. mesma, né? O expoente, ele indica a quantidade de zeros que vai ter após o 1, né? Agora, se eu tiver 10 elevado a 0, quer dizer que não vai ter nenhum zero, vai ser igual a 1. Né? Aí, só que o número é 0,01. Aí você, caramba, e agora? Aí a gente vai para os números negativos, ó, eu estou diminuindo, 3, 2, 1, 0, menos 1. Então, vocês têm ideia do que seria o 10 elevado a menos 1? Seria 10 elevado a menos 2? Então, transformando em número, ó. 0,1. Isso, 0,1. Tá vendo? Olha aqui para você ver, ó. 10 elevado a 3 tem 3 zeros à direita do 1, depois do 1. 10 ao quadrado, 2 zeros depois do 1. 10 elevado a 1, 1 zero depois do 1. 10 elevado a 0, nenhum zero. 10 elevado a menos 1, e agora? Eu não posso pôr 10 de novo. Eu não posso dizer que 10 elevado a 1 é igual, né, a mesma coisa que 10 elevado a menos 1. Então, o zero ele vem para a esquerda. Então, vocês conseguem ver o que vai dar aqui, o x? Vai dar 10, menos 2. Vai dar Elevado a menos 2. 10 elevado a menos Elevado a 2. menos Isso 2. mesmo. Mas daí, como que você acha isso, né? Como é que, putz, grilo, como é que eu vou do 0,01, como é que eu vou chegar no menos 2? O 0,01, se eu transformar em fração, o que ele fica, gente? 1 centésimo? 1 centésimo, exatamente. Você coloca o 1 e embaixo você também põe um 1. E aí conta. Quantos algarismos tem depois da vírgula? Tem 2. Então fica 2 zeros. Ó. 1 sobre 100. 1 centésimo. E o 1 centésimo, se eu quiser colocar uma base é 10 aqui, ó, tá vendo? Você tem que procurar colocar isso aqui na base 10. 10 elevado a alguma coisa. E o 100, ele é 10 elevado a quanto? A 2. Ele é 10 elevado a 2. Ó. E lembra que a gente viu um negócio de transformar expoente negativo? Lembra o que fazia para ele ficar positivo? Eu não lembro, não.
Vocês não lembram como é que faz para ele ficar positivo? Por exemplo, eu tinha aqui, ó, 3/5 elevado a menos 2. Vocês não lembram o que eu fazia para É ele? inverter, não é? Isso, eu invertia. Quando eu inverto, o que acontece? Ele muda o sinal, né? Então, ficaria 5/3 e o expoente muda o sinal, fica 2. Então, aqui eu posso fazer a mesma coisa. Vocês não concordam que 1 e 1 ao quadrado é a mesma coisa? Então, eu posso fazer isso aqui, ó. Entendeu, ó? Porque eu posso levar 1 ao quadrado, vai dar 1, né? Não tem problema. Se fosse 10 ao cubo aqui embaixo, eu poderia levar o 1 ao cubo também, porque eu não estou mudando o resultado dele. Ele vai continuar sendo 1, não importa qual seja o expoente dele. Porque você vai multiplicar 1 vezes 1, vai dar 1, né? 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 1. Então, não importa qual seja o expoente do 1, ele sempre vai dar 1. Então, eu posso transformar disso aqui para isso, ó. E aí, para eu colocar na base 10, o que eu faço? Eu inverto a fração, ó. Se eu inverter essa fração aqui, fica o 10 em cima, o 1 embaixo, e invertendo a fração, muda o sinal do expoente, ó. E 10 dividido por 1 não é 10? É 10. Então, fica 10 elevado a menos 2. Se eu pedisse para você agora calcular quanto que é 10 elevado a menos 2, né? O que você faria? Lembra disso aqui? Vocês transformariam primeiro em fração, né? Transforma em fração e ficava menos 2, ó. E daí eu tinha que inverter a fração para que o sinal ficasse positivo, ó. E isso aqui, 1/10 ao quadrado, é 1/10 vezes 1/10, que vai dar 1/100. Entenderam? Então, o 10x igual a 0,01 é 10x igual a 10 elevado a menos 2. Como 10, né, a base é igual, eu chego ao resultado aqui, né, que o x é igual a menos 2, ó. Entendeu? Então, sempre que for um logaritmo de um número compreendido entre 0 e 1, sempre vai ser negativo esse logaritmo, esse valor de x aqui, ó. Entendeu? O logaritmo, ele não pode ser número negativo, mas ele pode ser um número decimal, tá? Se ele for um número decimal, você coloca na base, provavelmente vai ser base 10, o que ela vai dar, né? Se for decimal mesmo. E aí você tem que fazer ele ficar na base 10, certo? Certo, obrigado. Bom, vamos retomar aqui. A gente estava fazendo uma divisão, né? Eita. A gente estava fazendo uma divisão aqui. Aqui. A gente parou aqui, ó. Menos 1/4 dividido por menos meio x. Certo? Então, eu vou fazer aqui de roxo aqui, ó. Menos 1/4 x. Lembrando que o x é aqui em cima. E ele estava dividindo por menos meio x. Né? Dividindo por menos meio x. Como ele está dividindo fração por fração, essa divisão vai virar uma multiplicação, né? Se eu quiser, ó, eu posso pôr só o x em cima, tá vendo? Então, esse 1x aqui, eu posso botar só o x. Se eu quiser deixar 1, deixa também, não tem problema. Aí, a divisão vai transformar numa multiplicação e faz o que com essa outra fração aqui? Inverte, né, professor? Inverte, isso mesmo. Então, eu vou inverter. Então, o 2 estava embaixo, ele vai para cima. O sinal não é do 1 nem do 2, ele é da fração, tá? O x, como ele está do lado, então ele é do 1, tá? Ele está em cima. Então, ele vem para baixo, certo? E aí, a conta que eu vou fazer agora é de cima com de cima, de baixo vezes o de baixo. Primeira coisa que eu vejo, como tem sinal negativo, eu vejo sinal. Que sinal que vai dar, gente? Positivo. Vai dar positivo, a gente já colocou aqui, né? Então, dá mais. Aí, x vezes 2? Positivo. X vezes 2? 2x. 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 Quando eu multiplico variável com número, é só juntar os dois. E 4 vezes x? 4x. 4x. Isso aqui dá para simplificar, não dá? Dá.
Dá para simplificar. Tá Então, 1x sobre 2x. 1x sobre 2x. Só que o x eu não posso simplificar também? Pode, então, fica 1 Aham. sobre 2. 1 sobre 2 só, né? Porque eu corto o x, ó. Entendeu? Então, fica só 1 sobre 2. Então, fica 14, menos 14x sobre 3, mais meio, né? Aí, vamos ver se é essa a resposta aqui mesmo. Olha lá, ó. Menos 14x, tá vendo aqui, de vermelhinho aqui? Menos 14x sobre 3, mais Professor, meio. Oi. eu poderia resolver essa conta? Ou só tem que deixar assim mesmo? Só a resposta? Que? Só a resposta? Ah, você Não, tá falando... essa ficou a resposta. Eu poderia resolver ela ou tenho que deixar assim? Ah, ela não tem como resolver. Você tá falando deixar ela resolver isso aqui que eu circulei? Sim. Isso aqui não dá para resolver, tá? Por quê? Porque eu só posso somar, né? Isso aqui é uma soma, tá vendo? Eu só posso somar ou subtrair termos semelhantes. Como aqui tem x, eu não posso somar com um número que não tem x, entendeu? Só poderia somar se aqui tivesse x também, ó. Aí eu poderia somar. Ou então, se a primeira fração não tivesse x. Se ela não tivesse x, né? Se fosse só menos 14 terços mais meio, aí eu poderia somar. Só que não, né? Aqui tem x e aqui não tem. Então, a resposta é isso aqui mesmo, tá? É essa que é a grande barreira que vocês têm que ultrapassar, é que vocês sempre estiveram acostumados a fazer problema de matemática e chegar lá no resultado com um valor, né? Chegava lá, não, tem que ter uma resposta. E agora, a gente entra na álgebra e a gente vê que não tem mais resposta. Você fala, caramba, mas a resposta é isso, mas tem que fazer mais alguma coisa. Mas não dá para fazer nada aqui, gente. Porque eu não sei o valor do x. Agora, se eu falar para você, olha, o x, calcula o valor para mim dessa expressão, sabendo que o x vale 5. Aí dá para você fazer. Como que você faria? Você colocaria o 5 no lugar do x. Entendeu? Ficaria 14 vezes 5, né? E aí divide por 3 e soma com o meio. Mas não sabendo o valor do x, né? Não tem como fazer, tá? Só se fossem termos semelhantes. Como eles não são, então não dá. Aí, gente, ó, a gente vem aqui, né, polinômios com uma só variável, ou seja, por exemplo, aqui eu tenho um polinômio, né, que ele só tem o x, tá vendo? Então, aqui ele tem um x ao quadrado, aqui ele tem um x e aqui ele não tem nada. Então, ele apresenta somente a variável x, cujo maior expoente é 2. Dizemos que é um polinômio do segundo grau na variável x, ou que tem grau 2, tá? Então, a equação do segundo grau, que vocês vão ver no ano que vem, ela é desse formato aqui, ó. Ela é chamada de segundo grau porque ela tem grau 2, ou seja, tem expoente 2. O maior expoente é 2. Agora, aqui nesse segundo exemplo, ó, o grau já é 4, entendeu? Por quê? Porque o maior expoente é o 4. Embora não tenha o 3 aqui, né? O maior que conta, tá? Então, é o 4. E aí, Ô, ele seria... professor, Oi. mas não teria que somar os expoentes? Se somos expoentes quando está multiplicando, entendeu? Ah, entendi. É muita regrinha, né? É muita Aham. regrinha. A matemática é mais complicada que mulher, viu? Tem muita regrinha, muita coisa para você... É difícil. Complicado entender, né? Mas dá para entender, com jeitinho dá. Aí aqui a gente tem z ao cubo menos 1, né? Então, qual é o grau? O grau é 3, né? Aí aqui, deixa eu ver, em geral, os termos de um polinômio com uma variável são apresentados segundo as potências decrescentes dessa variável. Então, a gente costuma sempre colocar, né, em ordem decrescente, ou seja, o maior grau a gente põe primeiro, né, e vai diminuindo o grau. Então, 5x ao quadrado menos 4x mais 2, eu ponho dessa maneira. O grau 2 eu ponho primeiro, depois quem tem grau 1, e o número, que é grau 0, né, eu ponho por último, tá? Se um polinômio de grau n ordenado segundo as potências de x faltar uma ou mais potências de x, a gente diz que o polinômio é incompleto, tá? Então, por exemplo, aqui ele é um polinômio completo. Por quê? Porque o maior grau é 2 e eu tenho grau 1 e tenho grau 0.
Aqui ele é completo também, porque tem x3, né, x ao cubo, tem x ao quadrado e tem o x, e tem o grau zero, tá? Agora aqui ele é incompleto, ó, tá vendo? Por quê? Porque o maior é 4, ele não tem x ao cubo. Como ele não tem x ao cubo, ele é incompleto, entendeu? Mas isso aqui não é muito importante não, viu, gente? Aí tem 2 exercícios aqui, não é muito Professor. importante. Oi. O senhor vai explicar como que faz o logaritmo por calculadora? Nossa, essa aqui não é científica, gente. Deixa eu ver o que isso tem. Aqui, científica. Aí tem aqui, ó, tem um log. O log, quando ele não tem nada, quando ele não tem base, a base dele é 10. Entendeu? Então, na calculadora científica, é a coisa mais fácil do mundo. Lembra aquele último exemplo que eu dei para vocês? Log de 0,01? Você Sim. vai fazer isso aqui, ó. 0,01, tá vendo? E aperta o log. Olha lá, deu menos 2, tá vendo? Lembra que deu menos 2? Entendeu? Ele é sempre na base 10. Por exemplo, ó, se eu falo para vocês logaritmo de 100. Qual que é o logaritmo de 100? Quer ver, ó? Esse aqui vocês vão pegar rapidinho, ó. Se eu falo para vocês log de 100. Só isso aqui, ó. Quando a base está oculta, É 2. quer dizer que ela é 10, entendeu? Quando não tem base nenhuma, é 10. Então, o log de 100, o que que é? Como que eu monto a conta? Né? Eu quero saber qual é o log de 100. Isso daqui eu não sei. Então, o que que eu faço? Aqui não tem nada, então ele é 10 elevado a x igual a 100. Entendeu? E aí você tem que transformar o 100 numa potência de base 10. E aí o 100 é 10 elevado a quanto? 2. 2. Então, viram quanto que é o x aqui? Sim. X é 2, né? Aí vamos lá para o calculador, ó. Log de 100, né? 100. Você clica o 100 e log, ó. Olha lá, 2. O log de 1000, vocês acham que vai dar quanto? 3. 3. 3. Olha lá. Log de 1000, 3. Tá vendo? Log de 10.000, 4. Aí, se for número decimal, como ela falou, né? Log de 0,0001. Ó. Isso aqui não tem 4 algarismos depois da vírgula? 4 algarismos depois da Pode ser vírgula. menos 4? Isso. 10 elevado a menos 4. Então, o log seria menos 4. Entenderam? Entenderam aqui, gente? Então, quando não tem base, né? Aqui, a base é 10, tá? Então, provavelmente, né? O jeito que eles calculam não deve ter base. Então, deve ser na base 10. Se vocês quiserem, vocês me mandam lá no grupo a tarefa que eu ajudo vocês. Então, gente, fica com Deus aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me mandam lá no zap, tá? Se alguém pedir alguma coisa e eu não atendi, me dá uma lembrada lá, que às vezes esqueço mesmo, tá? Então, um grande abraço aí pra vocês. Deus abençoe. E qualquer dúvida é só falar lá, tá bom? Tá bom, professor. Tchau, Muito professor. obrigada. 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 Tchau. Tchau, professor. Obrigado. Tchau. De nada. Tchau, professor. Obrigada.